Fala aí, abençoado. Estamos aqui para aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento bíblico. Estaremos estudando a lição de número 3, cujo tema é Acabe e o profeta Elias. Meu nome é Rafael e eu gostaria de agradecer ao Lucas, morador de Seropédica, que comentou que eu precisava me apresentar nos vídeos, tendo em vista que há pessoas que não me conhecem. Então está aí. Muito obrigado, Lucas, pelo apoio. Essa lição estará falando sobre 3 personagens: o rei Acabe, Jezabel e o profeta Elias. Acabe era o rei de Israel, o reino do norte, a nação já estava dividida. Jezabel foi a sua esposa, a rainha. Ela tornou-se um símbolo da perversidade. E Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, juntamente com Moisés. Elias tem essa missão de combater essa corrupção, esse pecado impregnado na nação de Israel pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. Também a lição falará sobre a grande seca que foi instalada na nação de Israel em função, como consequência da perversidade praticada pelo rei e pela rainha. Acabe, que era o rei de Israel, se casa com Jezabel, que era da terra de Sidom, na Fenícia. Jezabel era devota do deus Baal e Acabe constrói um altar para Baal na cidade de Samaria. O que nós observamos então é uma idolatria praticada em nações vizinhas que foi introduzida na nação de Israel. Tudo isso influenciado por Jezabel. A nação que influenciou Israel estava perto, era a nação vizinha. Então nós devemos ter cuidado com as influências que estão perto de nós, para que nós não cometamos erros parecidos com o de Acabe e acarretar assim, atrair consequências severas para a nossa vida. Por ordem da rainha Jezabel, muitos profetas do Senhor foram mortos. Não era moleza ser profeta naquela época, pois a perseguição em cima deles era ferrenha. Os profetas foram homens levantados por Deus que tinham como missão combater todo aquele sistema corrupto instalado na nação de Israel. Qualquer pessoa que se levantar contra um sistema corrupto irá pagar um preço altíssimo e é muito provável que será morta. Elias havia anunciado como seria a morte de Jezabel. Ele disse que os cães devorariam a carne dela. Jezabel foi jogada da janela do palácio e morreu. Quando os homens chegaram até o local para sepultá-la, só encontraram os ossos. Jezabel fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Introduziu a idolatria na nação de Israel, bem como mandou matar os profetas do Senhor. Dessa forma, o juízo de Deus se volta severamente contra a vida dela. Quando analisamos a justiça humana e a justiça divina, tendemos a pensar que a justiça divina é muito branda e a justiça que é pesada é a justiça do homem. No entanto, eu penso de forma diferente. Eu penso que a justiça mais pesada é a justiça de Deus e que a do homem é muito branda. Por quê? Porque a do homem só alcança o ser humano enquanto ele está vivo. Já a justiça de Deus alcança o homem na eternidade. Ou seja, o máximo que o homem pode fazer contra outro homem é matá-lo, tirar a sua vida. Já a justiça divina, ela pode interferir na vida após a morte. Pode ter consequências eternas e que nós não temos como aquilatar o tamanho dessas consequências. Por isso eu encaro que a justiça divina ela é muito mais pesada do que a do homem. Por causa dos atos pecaminosos de Acabe e Jezabel,
Elias profetizou que Israel ficaria 3 anos e meio sem chuva, e realmente ficou. Uma seca grandiosíssima assolou todo o território de Israel. O próprio rei criou uma crise colossal para o reinado dele. Criou uma problemática que ele mesmo não tinha como resolver. Aí eu faço uma pergunta: de que adianta reinar se existe um caos que o próprio rei não consegue resolver? Não adianta se deixar levar pela ganância, fazer as coisas erradas e depois se ver num beco sem saída. Se você fizer uma pesquisa aí, quantos presidentes teve a Argentina em 2001? Você vai ver que a Argentina teve 5 presidentes em 12 dias. Teve presidente que ficou 12 minutos no poder. Diante de uma crise, ninguém mais queria presidir. Com toda aquela perseguição que Elias sofreu, nós vemos que Deus jamais o abandonou. Deus estava sempre com ele, cuidando do profeta. Elias abraçou a causa de Deus, a missão que lhe foi dada, e Deus abraçou a causa de Elias, sustentando-o e guardando do inimigo. Deus enviou corvos para alimentar Elias com pão e carne. Isso me mostra que o suprimento estava vindo de lugares inesperados. Isso pode acontecer na nossa vida. Às vezes estamos diante de uma situação, diante de uma escassez que não vemos saída, mas Deus provê esse suprimento e às vezes vem de onde a gente menos espera. Também Deus o orientou posteriormente para ir para o ribeiro de Querite, e esse ribeiro, certa feita, ele se secou. Então, isso traz um ensinamento para a nossa vida, que nós não devemos ficar demasiadamente preocupados se alguma fonte ela se esgota. Porque quem é que te falou que Deus tem apenas uma fonte? Quando o ribeiro seca, Deus manda Elias ir para a casa de uma viúva, e lá Deus opera o milagre e sustenta tanto a viúva e o filho dela e o profeta Elias. Nesse milagre que acontece na casa da viúva, em que Deus multiplica a quantidade da farinha e do azeite, eu aprendo algo aqui. A viúva, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu aprendo que a gente sempre tem um pouquinho para que o milagre aconteça na nossa vida. Eu uso essa palavra milagre, mas eu posso também colocá-la aqui como um sinônimo de sucesso. Às vezes, o sucesso para a nossa vida, às vezes nós já temos os ingredientes para que ele aconteça. Está faltando apenas uma ação da nossa parte. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui com um computador que já tem algum tempo e também um celular que não é a última geração, eu não tenho microfone. Então os ingredientes já estão na minha mão e eu estou tendo uma atitude. Isso às vezes acontece aí na sua vida. Talvez o sucesso já esteja, você já tenha todo o ingrediente, já esteja aí só esperando uma atitude sua. Pense nisso, que às vezes isso pode te despertar para alguma coisa aí particular da tua vida. A mulher creu na palavra do profeta Elias, obedeceu e o milagre aconteceu na vida dela. A farinha e o azeite foram multiplicados. Eu falo que nós não devemos ficar demasiadamente preocupados pelo seguinte: a mulher estava enfrentando um período de escassez, já não tinha mais saída. E às vezes acontece isso em alguma área da nossa vida. No entanto, aquela palavra do profeta que causou o milagre, devido à obediência da viúva, ela vinha de Deus. E foi a mesma palavra, o mesmo profeta usado para dizer que não ia haver chuva durante 3 anos e meio. Ou seja, o mesmo profeta, a mesma palavra de Deus que operou o milagre na vida da viúva, foi a mesma que gerou toda aquela crise por causa do pecado de Acabe e de Jezabel. O que eu quero dizer com isso? Tanto a crise quanto o milagre está nas mãos de Deus.
Ou seja, tudo está sob o domínio dele. Então ele tem sim a solução para a sua saída. Tanto a crise quanto o milagre está na mão dele, nada fugiu do seu domínio. Nesse subtópico nós vemos que Acabe, quando encontra Elias, já o acusa logo de perturbador. Ele pergunta se era Elias o perturbador que estava ocasionando todo aquele caos na terra de Israel. Olha a cegueira de Acabe. Na verdade, ele, com sua desobediência a Deus, estava causando toda aquela mazela à nação, e ele pergunta se é Elias o perturbador que causa aquele caos no território de Israel. Extremamente cego. Olha que subtema interessante: a sequidão espiritual do rei. Quem era o rei? Uma autoridade. E a condição espiritual dele? Zero. Ele não tinha intimidade nenhuma com Deus. Então, isso me traz o ensinamento que há diversas autoridades na sociedade que não têm intimidade nenhuma com Deus. Como conclusão, o que serve de parâmetro para a minha vida espiritual são as leis de Deus, a Bíblia Sagrada, e não a vida de uma pessoa somente porque ela é uma autoridade na sociedade. Eu posso aprender diversas coisas com uma autoridade ou com qualquer pessoa da sociedade. No entanto, quando se diz respeito à vida espiritual, eu fico com as leis de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.